Olá, gente. Boa noite. Dando continuidade aqui à disciplina de Fundamentos em Ciências Sociais, a gente vai agora para a última aula. Eu dividi essa aula em duas partes, possivelmente serão dois vídeos. Esse é o quarto, digamos assim, bloco desse eixo temático do módulo, né, que é Modelos Teóricos de Análise dos Fenômenos Sociais, Culturais e Políticos. E na primeira parte a gente vai tratar sobre a contribuição do Karl Marx nas ciências sociais, passeando por alguns dos conceitos que ele elaborou, enfatizando o fenômeno da mudança social, e depois a gente vai adentrar na contribuição do Robert Dahl sobre os conceitos de democracia e poliarquia na parte 2. Então, vamos lá, começando. A gente já conheceu nas últimas aulas, nas aulas anteriores, né, não só na última aula, mas nas aulas anteriores, como é a concepção do Durkheim, do Max Weber, do próprio George Simmel, né? E a gente acabou não trabalhando muito um importante autor na fundação da sociologia, que é o Karl Marx, que é considerado um pensador clássico, né, dessa sociologia. E eu iria até além que, aprendendo esses três autores que foram definidos como a tríade de autores clássicos da sociologia, o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, a gente tem em mãos de onde brotaram diversas contribuições de campos de conhecimento nas ciências humanas. Né? Foram autores que influenciaram não só a sociologia, mas as ciências humanas de uma maneira geral, e também as ciências sociais aplicadas. Né? Eles são estudados em diferentes áreas do conhecimento, serviço social, por exemplo, direito, Max Weber é influente no direito, Durkheim também. Então, o Max Weber é influente na administração, né? Enfim, a ciência política e a parte de políticas públicas está muito bebe muito em alguma medida nos conceitos, né? Sobretudo nessa questão dos processos de conflito político envolvendo a participação das classes sociais, dos grupos sociais, sem falar no modo como esses três autores eles acabam se conectando com aquilo que a gente tinha abordado nas primeiras aulas, com as teorias contemporâneas da sociologia, as traduções teóricas contemporâneas da sociologia. Então Marx, assim como Weber e o Durkheim, ele tem uma concepção de sociedade e tem uma concepção de, afinal, como é que a gente pode explicar esses fenômenos sociais. O Marx ele não se identificou ao longo da vida dele como sociólogo, né? Ele é um autor que inclusive transcende esse campo de conhecimento, mas teve formação em filosofia e foi muito influenciado por tradições científicas e correntes de pensamento da época, muito marcada pelo iluminismo, né? Vou destacar aqui três delas, né? Uma delas, influências decisivas, foi a filosofia alemã, que ele era um estudioso, né? Um dos jovens hegelianos que estudavam as teorias filosóficas do Hegel e de alguma forma o que ele depois cunhou de idealismo alemão, né? Hegel, todo esse pensamento alemão herdeiro do romantismo e do hegelianismo. E essa é uma das tradições que influenciou muito fortemente o pensamento do Karl Marx, sobretudo a questão do pensamento dialético que ele aprendeu com essa tradição filosófica. De outra parte, ele foi muito influenciado pela economia política inglesa, né? Não só isso, mas também o liberalismo de uma forma geral, que concebeu como é que as relações econômicas estavam transformando as relações sociais e como é que a partir daquele start do capitalismo se estava modificando radicalmente, aprofundando o modo como
se produzia riqueza e se produzia desigualdade também, né? Então, essa seria a segunda corrente assim, que influenciou muito a formação do Marx, que foi essa discussão com o liberalismo econômico e essa tradução essa tradição do Ricardo e do Adam Smith, né, sobre a produção de riqueza e a teoria do mercado. E uma última tradição também muito peculiar ali da época ali dele do século XIX, que era o socialismo, né, as ideias socialistas, que hoje, embora estejam muito atreladas ao Marx, né, elas existiam antes e eram críticas justamente ao processo desenfreado de desigualdade, né, e nessas teorias e utopias de como superar o problema da desigualdade se conceberam modelos de sociedade alternativa que poderiam vir a erradicar esse fenômeno da desigualdade social, da pobreza e da desigualdade social e do sofrimento causado por isso, né? Então, essas três correntes eles influenciaram muito a formação do Marx e ele conseguiu fazer uma síntese muito interessante, construindo um modelo de análise, de interpretação que é diferente dos modelos do Max Weber e do Durkheim. O Weber a gente aprendeu que estava muito centrado ali na questão da ação, o Durkheim muito ligado à questão do fenômeno da integração social e da ordem social, e o Marx ele está mais preocupado, mais alinhado com a compreensão do fenômeno da mudança social. E eu mencionei a palavra dialética, né? E a palavra dialética ela fica muito relacionada à questão dos conflitos entre posições contrárias que geram sínteses, né? Então, primeiro, a gente pode pensar essas três correntes como uma síntese, né? Com conflitos que geraram uma síntese teórica para o Marx, mas no segundo nível a gente pode pensar esse modelo dialético dele de pensar a sociedade como o modo como a sociedade, com base nos seus contrastes, nos seus conflitos e na diversidade de problemas que ela possui, alimenta antagonismos que, ao se acirrarem, provocam transformações no mundo social. Naquela época ainda era mais verdade isso, né, por conta das transformações que se passavam, mas eu quero que vocês se atenham ao fato de que, por meio dessas chaves teóricas do Marx, a gente pode identificar na vida social fontes de interpretação da mudança social, enfocando essa dimensão dos conflitos, dos antagonismos e do modo como esses conflitos geram sofrimento nas pessoas, né? E isso pode ser, né, um motor de mudanças sociais, né? A gente tem visto, por exemplo, um debate muito atual sobre essa questão racial, né, que não é atual, mas é histórico da formação da nossa sociedade. E, obviamente, os processos de mudança eles envolvem, sim, conflitos, né, não só na nossa sociedade, mas em exemplos históricos de como essa questão racial ainda é muito forte nas marcas da desigualdade, da violência, né, da desigualdade social, da desigualdade racial e assim por diante. Então, olhando para esses problemas sociais e por meio desses conflitos aqui, a gente consegue enxergar em alguma medida formas de conflito, né, formas de conflito e formas de superação desses sofrimentos provocados por esses conflitos. Então, o modelo que o Marx pensa, ele está muito alinhado a isso, né, de que a gente precisa não só conceber como se dão as transformações no mundo social, mas diferente do Durkheim, aliás, até de uma forma diferente do Durkheim, mas de uma forma mais propositiva, o Marx acreditava numa ciência social engajada que não deveria só compreender cientificamente os fenômenos, mas agir nesse valor ético de superação desse sofrimento, né? Então, nesse sentido, no método do Marx, a
a transformação social não é só um, um fenômeno identificado e analisado, mas por algumas vezes é um fenômeno que deve ser estimulado pelo cientista, né? O cientista deve se envolver com essas questões conflituosas da sociedade, tentando pensar como minimizar o sofrimento humano. Essa seria a postura ética do Marx, né? Quando ele estava olhando para aquela realidade do sofrimento das classes trabalhadoras no século XVIII, que chegavam a trabalhar 16 horas por dia, tinham condições insalubres de trabalho e uma situação muito precária, né, de abandono do ponto de vista daquela sociedade. E a maior parte do esforço dele era também um esforço político de como criar mecanismos de superação desses conflitos e desse sofrimento que essa população passava. Então, diferente do Durkheim e do Weber, o Karl Marx tinha essa perspectiva muito de um conhecimento engajado, né? Um conhecimento a serviço também da mudança social. E do ponto de vista das características de como ele enxergava os fenômenos sociais e do objeto de estudo, digamos assim, mais relacionado às ciências sociais, era muito claro para o Marx essa relação que existe entre o modo de produção econômico com o modo de produção da vida coletiva, da vida social. Então, ele ficava muito, enfatizava muito essa questão da dimensão material da vida, né? Que para que o indivíduo construa a sociedade, ele antes precisa produzir sua roupa para que ele não padeça no frio, produzir o seu alimento para que ele não padeça de fome, enfim. E essa dimensão da produção material dessa sobrevivência, ele vai explicar que em todas as sociedades tem a ver com modos de organização da produção econômica. Então, se a gente fosse olhar hoje para a nossa sociedade, a gente tem uma estrutura econômica que, desde a porta aqui que vocês estão vendo ao meu óculos, ou aos alimentos que a gente tem, passam por trocas econômicas e formas de produção desses bens e serviços que são consumidos por a gente, né? Essa estrutura o Marx chama de modo de produção, né? Na nossa sociedade a gente tem um modo de produção que está muito ligado à economia capitalista, né? Nossa sociedade ela produz de uma forma muito complexa esses bens e serviços por meio dessa estrutura econômica, né? Que é o que o Marx chama de são os modos de produção. E cada sociedade, em cada época, tem um modo de produção específico. E a ideia central para o Marx é que esse modo de produção ele é muito determinante para o modo de relações sociais que se produz e para o modo de vida social que existe naquela dada sociedade. Então, o modo de produção capitalista ele influencia muito o modo como nós nos relacionamos, né? Inclusive, aqui está um exemplo, né? Na nossa aula aqui a gente está usando de empresas capitalistas que ofertam esses serviços, né, de stream, de gravação, de disponibilizar videoaulas, como é o YouTube, por exemplo, que gera todo um mercado complexo de transações e que a gente está usando essa empresa para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Então, as nossas relações de ensino e aprendizagem estão sendo mediadas por esse modo de produção econômico que a gente vive, né? Então, se eu por exemplo, por alguma ironia, popularizar os meus vídeos e isso tiver muitos acessos, muitos likes, compartilhamentos, sei lá, aquilo vai gerar um ganho para a empresa e também um ganho para mim, né? Porque é um modelo de negócio. O YouTube é um modelo de negócio caso eu opte por ter uma conta que monetiza os vídeos. Então, tudo isso são trocas econômicas que estão relacionadas às nossas relações sociais, né? Para exemplificar o que é isso que ele está chamando disso. Então, um processo central que o Marx está chamando a atenção é como é que
notadamente todos esses processos, essas relações entre o modo de produção econômica e as nossas relações sociais, eles estão marcados por conflitos e que esses conflitos podem provocar ou que provocaram em algum lugar histórico as mudanças sociais que levaram a gente estar onde está hoje e que poderá nos levar a um passo futuro ainda desconhecido, né? Mas que a explicação e a centralidade do pensamento do Marx é justamente nessa questão da mudança social. Com isso, né, tem uma série de coisas assim que a gente pode discutir aqui inicialmente. Claro, não vai ser possível adentrar de forma muito profunda no pensamento do Marx, mas quem tiver curiosidade, depois a gente pode trocar uma ideia e indicar leituras nesse sentido. Mas o Marx ficou muito conhecido porque hoje, né, um modo como a gente se refere ao modo de produção capitalista é sempre um modo muito reificado e naturalizado, né? As pessoas não se questionam qual é a origem desse modo de produção, embora sejamos todos impactados muito decisivamente por ele em nossas vidas, né? Mas a postura em geral é de naturalização. Então, problemas até mesmo relacionados ao capitalismo, como o desemprego, crises econômicas, eles estão muito mais colocados do ponto de vista do senso comum como processos naturais do que como processos socialmente construídos. E o Marx, contrariando até alguns dos pensadores que o influenciaram, né, como o caso do Adam Smith e do Ricardo, que pensavam que o capitalismo era uma forma quase que natural das transações econômicas e o mercado também seria uma expressão também quase que natural, né, das relações sociais que envolvem as trocas econômicas. O ponto de vista do Marx é bastante diferente, né? E ele explica que os modos de produção social eles variaram historicamente, nem sempre existiu um modo de estruturação capitalista, né? Então nem sempre o capitalismo existiu e a conclusão que ele chega é que o capitalismo nem sempre precisará existir. Embora o Marx tenha passado e o capitalismo tenha ficado, fica essa grande lição do Marx de pensar a desnaturalização do próprio capitalismo enquanto uma expressão de alguma natureza humana, né? Que os indivíduos são egoístas, perseguem o lucro. Não, na verdade, o que o Marx está chamando a atenção é que não se trata de uma relação natural, mas de uma relação socialmente produzida, socialmente sustentada e que deve assim ser enxergada e como é a missão que ele encara para a sociologia, para as ciências sociais, por que não o capitalismo pode ser transformado e superado? Sobre isso, tem alguns críticos do Marx que dizem que as previsões que ele fez sobre a sociedade capitalista em direção às mudanças sociais para uma sociedade socialista que superava, né, esse modo de produção atual, não se concretizaram, mas muita gente esquece que hoje os trabalhadores não trabalham mais 16 horas por dia como era no século XVIII. Né? E como é que se explica então, Wendel, essa mudança? Né? Vocês depois façam uma pesquisa aí no Google sobre as lutas das classes trabalhadoras na Europa, né? E até aqui no Brasil, as lutas sindicais que levaram a conquistas trabalhistas, né? De melhorias das condições de trabalho, direitos previdenciários, uma jornada de trabalho mais humana, enfim, eles passaram justamente por formas de organização e de conflito dessas classes trabalhadoras que reivindicaram num conflito com os capitalistas e com a mediação de instituições como o Estado, né, e outras formas como os sindicatos e outras associações sociais, né, outras formas de organização social, superar alguns desses conflitos, né? Então, embora não tenha caminhado para uma sociedade comunista, socialista, a premissa de que os conflitos geram mudança
ela ainda é muito atual para a gente compreender alguns fenômenos contemporâneos. E é nesse sentido que eu quero que vocês pensem a apropriação dessas teorias, dessas linhas de raciocínio do Karl Marx. Então, qual é que, se a gente fosse colocar assim, tudo que envolve a nossa vida coletiva enquanto indivíduo está atravessado na sociedade capitalista por relações de produção, circulação, distribuição e consumo. Então, de mercadorias, de bens e serviços, né? E isso está muito intrínseco no modo como nós produzimos as nossas relações sociais. Só que nesse modelo de produção, de organização dessa produção, existe uma série de contradições que acabam gerando separações, né, do ponto de vista das clivagens sociais, das classificações, que aí classe vem de classificações que a gente usa para os nossos grupos sociais. E o Marx faz uma construção muito interessante, que até hoje é muito utilizada como referência nesse seu pensamento, que é a construção do conceito de classes sociais, né? Das classes sociais que estavam ligadas nesse recorte da sociedade capitalista, numa divisão, numa contradição muito forte entre capitalistas e trabalhadores, né? Os capitalistas, aqueles que são proprietários, têm a propriedade privada dos meios de produção, e os trabalhadores que não têm os meios de produção, mas que vendem a sua força de trabalho, né? E o Marx, ele observa que nessas relações de trabalho há uma desigualdade que provoca um desequilíbrio muito forte nessas relações, que embora elas sejam interdependentes, elas têm um desequilíbrio que tende negativamente para os trabalhadores, né? Então, lucro e salário expressariam uma relação de antagonismo quando uma parte do trabalho que gera valor, e aí é uma das premissas também da concepção da produção de riqueza do Marx, diferindo de outras linhas de pensamento, para o Marx é o trabalho humano que gera valor, né? E aí vão dizer, não, mas não é só o trabalho humano, não é só o trabalho que gera valor, as ideias, mas as ideias também são um tipo de trabalho, né? As ideias, elas não caem do céu como a água, né? Quando está chovendo. Elas envolvem um trabalho intelectual também. Então, é fundamental pensar, do ponto de vista do Marx, como é que toda a riqueza é um resultado de um processo de trabalho, né? Então, qualquer coisa que a gente consome, um celular, um computador, um fone de ouvido, um óculos, ele gerou um custo, né? E uma parte do trabalho não foi devolvida para os trabalhadores. Ela foi apropriada como lucro para o capitalista. Então, essa relação de desigualdade, ela gera benefícios para algumas pessoas e gera, digamos assim, uma série de sofrimentos e injustiça para outras pessoas, né? Então, hoje viver com um salário mínimo na nossa sociedade é uma tarefa hercúlea, né? Em termos de ter serviços mínimos, ter uma dignidade mínima, ter uma moradia, ter uma situação de se alimentar 3 vezes por dia e alimentar a sua família. Então hoje a gente enxerga muito fortemente como essa questão da desigualdade social, ela repercute, né, numa divisão entre pessoas que gozam de alguns privilégios por conta da sua condição econômica e pessoas que sofrem e padecem diante de sua condição econômica. Então, é nesses antagonismos que o Marx enxerga um dos problemas centrais do capitalismo, porque ao mesmo tempo que se produziu tanta riqueza, também se produziu muito sofrimento e desigualdade. E esses conflitos, segundo Marx, né, eles são de alguma forma apaziguados
por uma relação conceitual que o Marx define muito bem, que é uma relação entre infraestrutura e superestrutura, né? O que acontece? Esse modo de produção, que seria a base material, ela produz um nível subjetivo, produz ou ela influencia decisivamente o universo subjetivo que os indivíduos utilizam para dar sentido àquelas relações, né? Então, em alguma medida, o Marx vai olhar para isso e vai criar também justamente o conceito de ideologia para se referir a esses valores, né? E também como esses valores acabam reproduzindo os interesses da classe dominante e justificando o sofrimento da classe dominada de forma a pactuar a continuidade desse processo conflituoso de uma forma mais, digamos assim, menos explícita, né? Vai ficar muito implícito e contornado, falseado, por isso que ele chama de ideologia. Mas o que seriam então essas ideologias, Wendel? Daqui a pouco a gente vai entender melhor, utilizando até alguns dos exemplos aí que o texto explora. Então, diante desses conflitos, o materialismo histórico, dialético, que é o método, ele vai justamente investir nessa dialética das contradições sociais, né? E a premissa é de que os processos de mudança social eles são inevitáveis e eles ocorrem à medida em que essas contradições sociais elas vão se tornando mais acirradas e saem desse nível de serem implícitos para se tornarem mais explícitos, de antes veladas se tornarem reveladas, né? E ele faz uma inversão da dialética hegeliana que era muito ligada ao idealismo, né? O modo como as ideias é que influenciam a vida, as ideias e o espírito influenciam a vida material, e o Marx faz essa inversão, pensando o contrário, de que a dimensão simbólica, essas ideologias, essa dimensão espiritual, a dimensão das ideias, né? Por isso que é ideologia, na verdade ela é influenciada pelas condições materiais de existência. E aí tem essa citação que é muito conhecida do Marx, né? Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Então é essa inversão dando esse peso nessa dimensão da vida material. E ele vai observar, construir no seu argumento de que todas as sociedades históricas e os modos de organização social, esses modos de produção anteriores, como na sociedade feudal, nas sociedades primitivas, que também ele se utiliza de alguma maneira desse conceito, dessa expressão, né? Para se referir às sociedades arcaicas, elas expressam dentro daquele modo de produção conflitos entre estratos sociais, né? E aí, no caso do feudalismo, senhores e servos, na questão da própria emergência da crise da nobreza, né? Esse conflito que havia entre a nobreza e os comerciantes burgueses, né? A classe de comerciantes ali que eram muito oprimidos pelos tributos e pelo modo de atuação da nobreza, e que acabou gerando o processo revolucionário de transformação das sociedades ocidentais, né? Que deixaram de ter a nobreza como uma classe dominante, teve essa classe de comerciantes proprietários, que o Marx chama de burguesia, se tornou a classe então dominante. E chegando na sociedade capitalista, que de acordo com Marx, na verdade agora os conflitos de classe, né, essa luta de classes, de interesses antagônicos, no caso dos capitalistas para manterem os seus privilégios e dos trabalhadores para minimizarem os sofrimentos decorrentes da desigualdade social, se encadeava essa nova contradição, né?
e identificando esse processo, essa força, essa inevitabilidade da mudança social, o Marx ele aposta muito, né, de que por conta disso é um dever do intelectual transformar, contribuir para a transformação da sociedade. Ele faz meio que uma espécie de decretar o fim de uma era de uma ciência mais especulativa, que até então tinha compreendido muito bem a natureza humana, as relações sociais, para pensar uma ciência engajada e transformacional, digamos assim, um método científico ativo nas transformações e na superação dessas formas de sofrimento ocasionadas por esses conflitos. Então vocês vão perceber, para entender melhor o que é esse conceito de ideologia, é que há uma articulação entre os meios de produção econômica e os meios de produção ideológico, né? Que o Marx ele elaborou esse conceito de ideologia justamente para entender como a cultura, como a dimensão da representação política, do Estado, das leis, dos valores de uma dada época, eles alimentam os interesses da classe dominante no sentido de reproduzir aquela ordem social que é benéfica para esse extrato, né? Nessa relação de dominação entre classe dominante e classe subalterna, para utilizar essa expressão do Marx. E uma das formas de se transformar, superar essa ordem social, é fazer com que as classes sociais menos empoderadas, as classes sociais subalternas, desenvolvam aquilo que eles chamam de consciência de classe, para romper com a mistificação e a penumbra que as ideologias lançam sobre essas causas do sofrimento humano. Então, um dos exemplos, por exemplo, que o Celso Fausto e a Júlia Dano trazem a partir dos escritos do Marx é a questão da ideologia da propriedade privada, que ainda hoje, né, tem-se a ideia de que a propriedade privada é um direito natural, quando na verdade não é que ela é um direito natural, que ela sempre existiu com as formas de organização humana, as formas de governo. Não é isso, né? Na verdade, a propriedade privada é uma invenção jurídica que a gente utiliza na nossa sociedade e tem uma série de possibilidades e impossibilidades para que ela seja adquirida, seja mantida e seja estornada, digamos assim, dentro da nossa ordem legal, né? Só que quando isso é aprendido como um direito divino, como um direito natural, que transcende esses processos sociais da sua produção, isso acaba fazendo com que as pessoas que são, de alguma forma, prejudicadas por essa ideologia, né, que é a propriedade privada, de acordo com o pensamento do Marx, eles justifiquem o sofrimento e entendam que aquela situação que causa o sofrimento na verdade, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que é, inclusive, importante para as camadas menos privilegiadas, né? Que é o exemplo da propriedade privada. Então, essa questão da propriedade privada ela é central para o modo de organização capitalista, de acordo com Marx, porque a propriedade privada ela era herdada e de certa maneira, ela era a questão mais decisiva, né? A propriedade privada dos meios de produção é que ia definir quem ia ser capitalista e quem ia ser trabalhador nessa situação. Então, nessa ciência engajada, é papel do cientista acirrar essas contradições para revelar os conflitos e aprofundar os conflitos, para que essa ideologia, né, ela seja relativizada e que as causas do sofrimento humano elas sejam despertadas a partir da consciência de classe dessas pessoas que são afetadas por essa forma de organização. Então, aqui, se caminhando para o fim dessa primeira parte da aula, uma das coisas que estão ali no pressuposto filosófico do pensamento do Marx
esse modo como a modernidade, de alguma forma, ela fragmenta a nossa subjetividade, limita a gente enquanto ser humano, muito por conta dessas divisões, dessas estratificações de classe, que separa, por exemplo, homem, natureza, cidade-campo, sujeito-objeto, trabalho manual e trabalho intelectual. Uma parte das coisas que a gente consome a gente não enxerga como um trabalho humano, né? Mas a maior parte das coisas que a gente estuda a gente não consegue valorizar como uma competência importante para a nossa formação humana. A gente pensa que é só para a gente passar de semestre, ter uma formação. Então a gente acaba, nessa sociedade, a gente tem uma subjetividade muito fragmentada e isso gera muitas vezes a perda de sentido da vida, a perda de sentido da existência. E quando a gente leva isso para condições ainda mais prejudiciais, que envolvem a desigualdade material do capitalismo, a gente aprofunda ainda mais o modo como esses conflitos são problemáticos para essa subjetividade humana. Então, no pensamento do Marx, toda aquela ideia de propor uma sociedade que superassem esses problemas, num comunismo, né, num modelo de superação da desigualdade, superação desse modo de produção capitalista, na verdade, o pano de fundo é entender como é que como a gente pode superar esses conflitos, superar o sofrimento em direção à emancipação humana e à erradicação da exploração e da desigualdade, né? Essas seriam digamos assim, os valores que embasam essa crença numa ciência transformadora, né? Numa ciência social transformadora que está relacionada ao pensamento do Marx. Então, essa é a primeira parte e agora vamos para a segunda parte da aula.